você é uma noiva ansiosa que tá passando por alguns perrengues do seu noivado, não pule esse vídeo. Eu casei em abril desse ano e eu sou mais uma testemunha de que Deus realmente ama casamentos. Mais ou menos em novembro do ano passado, a gente foi fechar nossa viagem, a gente parcelou. E a gente não sabia como a gente ia pagar a parcela da viagem, parece loucura, né, mas... E a gente também não sabia como a gente poderia juntar dinheiro pra pagar, pra se bancar na viagem lá, né. Até porque a gente já tá em outro estado. E foi muito complicado, porque pra gente que é cristão, às vezes é difícil, né? A gente só entregar pra Deus e confiar que Ele vai fazer o melhor na nossa vida. A questão é, Ele fez o melhor na nossa vida. Então depois da gente fechar a viagem em novembro, veio o Natal, Ano Novo, e acaba que a gente esquece um pouquinho de casamento, deixa de lado, né? E vai viver as festas, né? Só que em dezembro mesmo, eu resolvi fazer as caixinhas das testemunhas, que a gente não teve padrinhos nem madrinha, né? Eu resolvi fazer as caixinhas das testemunhas, que foram as 4 avós. Economizou muito, porque a gente comprou tudo. A maioria das coisas a gente comprou na Shopee. Só algumas coisinhas que não tava valendo a pena que a gente comprou na nossa cidade mesmo. E chegou janeiro. As festas passaram. Na hora que chegou janeiro, eu até lembro, a gente tava sentado no sofá. Num domingo qualquer, acho que foi dia 1º de janeiro. E eu virei pro meu noivo, na época, né? E falei, será que a gente realmente não faz nada? Porque até então a gente só ia viajar e só ia ter a lua de mel, né? E casar no civil. Aí ele falou, não, talvez a gente faça alguma coisa. Só que eu acho que não vai dar, você vai ter que escolher entre viagem, entre a lua de mel, ou entre a festa, né? Seria um ou outro. Ele falou que não dava, porque a gente fez cotação e tava muito caro. Tanto restaurante quanto pra fazer numa chácara, alugar chácara e colocar o buffet lá, sabe? Então, dos dois jeitos ele falou que não dava. Aí, ok. Só que eu falei pra ele assim, se Deus ama o casamento, se Deus amou o casamento de milhares de meninas aqui no TikTok, por que Deus não vai amar o meu? Essa foi a minha pergunta pra ele. E eu falei, se for pra fazer assim, eu prefiro não fazer nada. Porque eu acredito que Deus vai amar o meu casamento também. Eu acredito que Deus vai querer fazer o milagre no meu casamento também. E aí eu falei, não, eu quero fazer a recepção, que sempre foi minha vontade, porque eu nunca quis festa. Aquelas festonas com tanta gente, porque a gente nem considera tanta gente assim. É mais família mesmo. E viajar. Então eu falei pra ele, se for pra ser assim, eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Ou então é melhor a gente não fazer nada. Porque eu acreditava no milagre de Deus na nossa vida. Eu acreditava que Ele ia ser capaz de fazer, até porque Deus é Deus do impossível e Ele mostrou isso na nossa vida também. Depois de eu falar essa palestrinha pro meu noivo, né? Ele topou. A gente começou a fazer umas cotações. Eu tava empurrando, sabe, gente? Comecei a fazer as cotações sozinha. Aí fui mostrando, olha que legal, lá nesse restaurante tá certo, é baratinho. É menos caro, né, do que os outros lugares. Aí fui fazendo assim, até que a gente achou um restaurante, que é o Amaretto, daqui da minha cidade, de Uberlândia, né? E a gente gostou bastante, porque a gente decidiu fazer comanda individual. A princípio ele não queria também, porque ele achou que os convidados iam achar ruim, a gente tá tendo que pagar cada um o seu. Até porque é uma questão delicada, já que a gente que tá convidando, né? Só que a gente optou por fazer assim porque acho que cabia no nosso orçamento. E a gente queria reunir a família, né? Querendo ou não, porque é só família. E aí todo mundo tava falando pra gente, não, quem realmente se importar com